Usar. Eles têm vontade própria, gente. É demais. Então, só defendem, né? Bom, então vamos lá. Semana passada, então, a gente falou da jornada do herói, que é um padrão que se repete ou que pode ser identificado em diversas narrativas. Eu vou mutar todos vocês. Depois, quem quiser falar, só levanta a mão ou desmuta aí e fala. E esse padrão se repete em muitas narrativas, por isso que ele foi muito consolidado, ele é usado para fazer roteiros de cinema, para fazer novela, todo mundo usa a jornada do herói. E a gente comentou sobre os arquétipos, que são, eu vou entrar em detalhes hoje sobre eles, que são alguns modelos também que se repetem e que de alguma forma modelam a nossa forma de enxergar a vida, de se entender, de enxergar as outras pessoas. Para começar, vamos orar? Obrigado, Senhor Jesus, pelo privilégio de estarmos juntos mais uma vez para falar de um tema que o Senhor ama tanto, porque o Senhor se revelou a nós na nossa língua, dentro da nossa cultura, de uma forma que a gente entenda. Então, o Senhor é o especialista em tudo isso. Te pedimos que o Senhor venha nos revelar um pouco daquilo que o Senhor tem para nós hoje, um pouco de si mesmo e que possamos crescer no conhecimento de quem Tu és. E é isso que oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Tu vê um cara que virou um pombo. Muito bom. Vamos lá, eu tenho uma apresentaçãozinha para a gente começar. Um dos grandes nomes na busca por falar sobre arquétipos é o Carl Jung, né? O Carl Jung, que é um austríaco, filho de pastor protestante. Alguns não sabem ou não lembram disso, que ele era filho de pastor. Foi um discípulo de Freud até que eles romperam. Tem filme sobre isso, sobre esse rompimento. Um dos livros importantes dele é esse, O Homem e Seus Símbolos, em que ele e a equipe, na verdade são artigos que ele organizou, falam sobre como em dezenas de culturas, ou todas as culturas, a gente sempre encontra uma série de imagens, de símbolos que se repetem. Parece que alguém ensinou, ou parece a hipótese do Jung é que está gravado no nosso inconsciente coletivo, ele chama. Ele fala que a gente tem uma consciência, tem uma inconsciência individual e tem uma inconsciência coletiva, que a gente partilha com as outras pessoas. Esse inconsciente coletivo é como se fosse um arcabouço que reúne diversas imagens, diversos conceitos que a gente partilha entre nós. E a criança, quando nasce, não que ela já venha com ela, mas ela meio que vai só dando forma, ganhando forma para essas imagens que estão nesse inconsciente dentro de nós. Um discípulo do Jung chama esses arquétipos de... ele compara com os nossos órgãos, os órgãos internos, que a gente não vê, mas que tem uma função muito importante na forma como a gente vive, para a manutenção da vida, e que de alguma forma modelam a nossa interação com o mundo. Bom, mas a gente não precisa do Jung para falar de arquétipo. Arquétipo vem da palavra arquê, que é o grego para início, princípio. Quando a gente vê lá em João, no princípio era a palavra, o grego traz en arquê, hologos. Então, arquê é princípio. Arquétipo, tipo, é modelo, é símbolo, é referência, tipo. A gente usa essa palavra também, né? É um tipo. Então, arquétipo seria um tipo primordial, um tipo inicial, um tipo primeiro. Mas a gente não precisa usar essa categoria. Eu só estou usando porque aí você consegue dialogar com outras pessoas usando essa terminologia. Mas a Bíblia já fala disso.
Se você tiver com a sua Bíblia, eu vou compartilhar aqui para vocês. Olha que legal, Hebreus 7. Qual que é o título aqui da sessão? Melquisedeque, tipo de Cristo. Então você não precisa nem do Jung para falar disso. E quando vai falando, quando Cristo é superior a Levi, Cristo é superior a Arão, Cristo é superior a Moisés, está falando que todos esses aos quais ele é superior eram tipos dele. Tipos. 1 Coríntios 10, Paulo fala uma coisa que se algum pastor hoje falasse, todo mundo ia cair matando. Se não tivesse na Bíblia, graças a Deus está. Olha o que ele fala aqui, 1 Coríntios 10. Ora, irmãos, não quero que vocês ignorem que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem, lembra, lá no deserto. Todos passaram pelo mar e todos em Moisés foram batizados, tanto na nuvem como no mar. Todos eles comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Isso é uma maluquice enorme, que se não fosse Paulo que escreveu, você ia achar que era heresia. Mas ele está falando que a travessia, a nuvem e o mar foram um tipo de batismo, do batismo, que o alimento espiritual e a bebida espiritual eram tipos da carne e do sangue de Cristo, e a pedra que o seguia, isso era uma tradição rabínica antiga, que dizia que tem duas hipóteses, né? Cada acampamento que os judeus paravam, que o povo de Israel parava, será que Deus dava uma pedra ali, que surgiu uma pedra que Moisés tinha que ferir de novo para jorrar água? Aí tinha uma outra tradição rabínica que dizia, não, a pedra caminhava com eles. E é essa linha que Paulo segue, que a pedra espiritual seguia o povo. E essa pedra era Cristo, ou um tipo de Cristo. Então, é uma maluquice, mas é uma maluquice canônica, que a igreja consagra e diz que é verdade. Se Paulo escreveu, a gente aceita. Mas isso tudo é tipo. São representações da verdade que é Cristo. Bom, até aqui tudo bem. Podem me interromper à vontade. Eu fiz uma apresentaçãozinha para ajudar a gente. Para falar desses arquétipos. Então, vamos usar essa palavra só porque ela concentra uma série de elementos. Eu deixei um jogo de xadrez aqui para a gente olhar, porque o xadrez ele trabalha com esses arquétipos. Ele faz a nossa mente raciocinar entre personagens com as suas potências e as suas limitações dentro de um sistema. E os arquétipos, eles ajudam a gente nisso, ou eles trabalham o nosso inconsciente coletivo nisso. Ele meio que posiciona a gente no universo, no mundo, faz a gente viver personagens e faz a gente enxergar os outros dentro desses modelos, tá? Isso acho que vai ficar mais claro conforme a gente conversa. Eu poderia ter apresentado isso, eu poderia apresentar isso de diversas formas. Se você pegar o livro do Jung, você vai ver uma busca enorme por mitos, por imagens, por divindades, religiões, mas eu quis trabalhar uma que já é familiar para nós e que, de fato, norteia a nossa visão de mundo, que é a narrativa do Gênesis. Então, a narrativa do Gênesis trabalha com contrastes. E, de fato, esses contrastes vão modelar toda a forma que a gente enxerga a vida. Então, aqui você tem uma imagem de luz e trevas, né?
Outro contraste importante do Gênesis é ordem e caos. É como se houvesse duas forças opostas que trabalham conjuntamente, da ordem e do caos nas nossas vidas, no mundo como a gente experimenta. Isso tudo você vai encontrar nas narrativas. As narrativas costumam ser sempre uma tentativa. Imagina um filme pastelão, aqueles filmes de Hollywood bem pastelões que é de comédia e o cara só se dá mal. Sabe esse filme? Esse filme está brincando com o nosso medo do caos, com o nosso medo de que as coisas desandem de tal forma. Você lembra desses filmes que vai tudo dando errado? E a hora que você acha que o cara vai tentar, né, sair, respirar, dar errado mais alguma coisa, dar errado mais outra, é esse nosso medo de que as coisas rumem para o caos. Eu vou desmutar vocês, porque eu quero que vocês participem. Quer dizer, desmutem a hora que vocês forem contribuir. O Gui, seu microfone está mutado. Oi, estão me ouvindo agora? Agora sim. Pronto. Então a gente vai encontrar nas narrativas também ciclos, né? Ciclos de nascimento, de crescimento, de deterioração, de morte, renascimento, esses ciclos da natureza. Então você vê como esses movimentos, essas forças ou esses padrões, tipo e padrão, são a gente pode usar aqui como sinônimos. A gente vai ver como esses padrões estão marcados no nosso coração, porque o mundo é feito deles, a realidade é marcada por eles. Os tipos nos ajudam e às vezes nos atrapalham, às vezes nos atrapalham muito, a lidar com a realidade. Então ele vai tentar simplificar, o nosso cérebro de alguma forma tenta simplificar a realidade com esses tipos. Outro tipo importante, jardim. A partir daqui, gente, eu vou entrar nos tipos e eles podem ser, eles tomam diversas formas, tá? Todos estão falando da nossa realidade, ou de aspectos da nossa realidade. Um dos grandes tipos é o jardim. O jardim, onde que a gente vê o jardim presente na Bíblia? Oi. Você não ia acompanhar? Lá no Gênesis. Quem mais? Quem lembra? Pode ir falando. No Apocalipse. Getsemane. Não sei se falou nada. Ao mesmo tempo, o jardim ele foi amaldiçoado, né? A terra foi amaldiçoada. Ela só dá Babilônia espinho. também, né? Onde mais? Na Babilônia, né? A Babilônia, os jardins suspensos da Babilônia. Toda tentativa humana de colocar ordem no caos. E, ao mesmo tempo, é o que o nosso coração anseia. São esses jardins. Um lugar onde a beleza é mantida, preservada, apresentada para a gente. Agora, o lado negativo desse jardim são os espinhos. Onde a gente vê espinhos? Gênesis, que mais? Na parábola de Jesus lá dos solos, né? Na parábola dos solos. Na coroa, de Jesus.
Tem uma tradição antiga também da igreja que fala que a sarça ardente era uma sarça de espinhos, que é muito interessante. São Gregório de Nissa que falava disso. Então, os espinhos representam essa nossa realidade fragmentada, hostil, esse mundo hostil para nós. Onde costumam nascer espinhos? No deserto, que é o oposto do jardim, né? De certa forma. Então, o arquétipo vai sempre se revelar para a gente com dois polos. Um polo positivo, um polo negativo. Um polo de luz, um polo de trevas. Um polo de ordem e um polo de caos. Tá? Então, quando a gente for entrar nas personagens, que ainda não vamos entrar na personagem, a gente precisa lembrar desses dois polos. Montes. Você sabe que outra tradição importante da igreja é que o Gênesis, o jardim do Éden, era numa montanha. Era no cume de uma montanha. E que o fato do homem... Quando a gente costuma dizer que o homem caiu, é porque, de fato, quando ele é expulso do cume da montanha, o que existe é queda. Então, o jardim era só lá em cima. E nós caímos de lá. É muito interessante também, outro momento, montes aparecem na Bíblia o tempo todo, né? A Arca de Noé estacionou em cima de um monte Arará. A Babilônia não, Babel, era uma tentativa de criar um monte de baixo para cima, né? Um monte humano, que é esses exemplos que eu coloquei aqui para gente. O Sinai, as leis foram dadas no monte, Moisés subiu o monte para receber de Deus. Agora, deixa eu te contar uma coisa, você talvez não saiba, não se lembre. Ninguém sabe onde é esse Monte Sinai. Ninguém sabe. Porque talvez ou Deus escondeu, ou a geografia mudou, ou talvez nunca tenha existido um monte geográfico. Talvez seja qualquer lugar onde Moisés esteja com Deus. Coisa, né? Um monte. Até hoje tem gente que sobe um monte para ouvir Deus. E tem gente que sobe um monte no seu quarto. Mas é essa ideia do Gênesis, do Éden, que a presença de Deus está lá em cima. Em todas as culturas você vai encontrar gente falando assim, religiões falando que os deuses habitam nos montes. O Monte Olimpo, lembra dos gregos? Levanto os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Quando o salmista está falando isso, ele está falando, eu olho para as divindades, para procurar qual divindade vai me salvar. Que é a ideia pagã. A gente, às vezes, atribui isso ao nosso cristianismo, né? De que levar os olhos para os montes é olhar para Deus. Não, é olhar para os ídolos. É olhar para onde as divindades costumam vir. Mas não, meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. É outra configuração, que independe de um monte. Mas a gente continua criando os nossos montes, nossas fortalezas. Aqui a gente começa a entrar nas personagens, tá? Até aqui tudo bem, gente? Alguém quer falar alguma coisa? Não, só abordar, né, que a grande vontade do ser humano hoje, né, em termos de aqueles que podem, né, é suplantar o Monte Everest, né? É como se você tivesse o poder de chegar mais próximo do céu, né? Uma espécie de Babel hoje é você escalar o Monte Everest. É isso aí. A gente ainda tem isso. E sempre terá. Essa é a força do arquétipo, né? Tem alguma coisa gravada no nosso coração que busca por esses tipos, por essas referências. Agora a gente vai entrar nos arquétipos do homem. Se eu estivesse falando do Gênesis aqui,
e eu estou sendo norteado pelo Gênesis, mas vamos falar do homem. O homem tem arquétipos, tá? Tem diversas formas de dividir isso. E uma que ficou muito famosa foi a de um cara chamado Robert Moore, que ele usa 4 arquétipos para falar do homem. O primeiro deles é o guerreiro. O guerreiro é um homem que tem inimigos, ou que tem, ainda que esse inimigo seja o próprio contexto dele, que é um contexto hostil. Eu coloquei aqui a figura do cowboy, porque o cowboy é esse que está com a arma na cintura e às vezes sai na rua esperando alguém olhar torto para ele comprar uma briga. Então, é um dos arquétipos do homem. Agora, ele tem um lado positivo, desbravador, aventureiro, de conquista, que oferece segurança para quem está próximo dele. E um lado sombrio, que é inconstante, que é beligerante, briguento, que oferece, ao contrário, oferece insegurança para quem está do lado, é armado, é violento. Então, esse arquétipo ele vai ter o lado luminoso e o lado sombrio. Mas o homem carrega dentro dele essa sede por aventura, por conquista, por desbravar. Tanto que a gente sabe que seguro para homem é mais caro do que seguro para mulher. Porque homem se coloca em situações de risco das mais inusitadas possíveis, né? Porque ele tem dentro dele essa marca, esse tipo do guerreiro. Na Bíblia, onde é que a gente encontra guerreiros? A gente tem muitos guerreiros na Bíblia, né? A gente poderia começar pelo próprio Adão. Quando ele sai do jardim, ele tem que desbravar o inóspito, o desconhecido. Agora, o filho dele também é um guerreiro que não gostou do que o irmão fez e mata. Ele compra um inimigo, né? Descola um inimigo. Desculpa. A gente vai ter Davi como esse grande guerreiro, que ao mesmo tempo é poeta, mas que conquista territórios. A gente tem o próprio Moisés, Josué. Todos esses homens são guerreiros. Agora, Jesus é o nosso modelo, né? E Jesus, às vezes é difícil a gente enxergar Jesus como guerreiro, né? Na verdade, tem até um livro um pouco chocante que chama assim, A Crucificação do Deus Guerreiro. Porque em toda cultura, um dos deuses mais importantes é o Deus guerreiro, Deus da guerra. Marte, os deuses da guerra. Tanto que a gente fala o campo de Marte, né? O campo de Marte é o campo da guerra, porque Marte é o Deus da guerra. Agora, Jesus é esse Deus guerreiro que se deixa crucificar. Chupa essa manga. Ele vence a morte, que é o último inimigo, ao se entregar, ao atravessá-la. A sua integridade é tamanha, a sua santidade é tamanha, que ele vai para o inferno e o inferno não aguenta. Não é? Então, ele é esse tipo de guerreiro. É uma referência de guerreiro para todos nós, homens. Como é que a gente faz guerra? Como é que a gente vence o inimigo? Como Jesus venceu. Gui, e ele fala que veio trazer a espada, né? E isso tem uma outra implicação, que pode ser o fato dele revelar uma espada que já é nossa. E que a gente camufla de outras maneiras. Tem caminhos para isso. Outro arquétipo é o amante, o sedutor, o conquistador, que na sua forma luminosa, positiva, é linda, né?
É o primeiro poema da Bíblia, é Adão falando com a mulher, declamando. O primeiro poema essa é verdadeiramente osso dos meus ossos, carne da minha carne. O amante é esse que faz poesia, no seu lado luminoso. No seu lado sombrio, é Davi mandando matar o Urias, né? É Urias? É. Urias. Mandando matar Urias, mandando Urias para o fronte de guerra para ficar com Batseba. Então, isso sem falar nos inúmeros estupros e abusos, que aqui eu botei uma representação de Baco, acho que é Baco, sei lá, que é essa desordem, esse amante caótico, esse amante sombrio, que não seduz, engana, que ele não conquista, ele domina, oprime, né? Mas é um arquétipo e está no coração do homem. Tem o rei, que é o homem que toma decisões, o homem que tem tem gente perto de si pelo qual ele é responsável, ele tem um domínio, ele tem um ambiente e que ele precisa tomar decisões. Ele sente o peso dessa responsabilidade e ele precisa de sabedoria para navegar, para andar, para escolher, que somos todos nós. O lado sombrio desse rei é que ele quer ampliar o seu território, as suas posses, ele quer... Tá vendo aqui a fotinho do lado da peça do xadrez? Todas as outras peças estão derrubadas, né? Então esse rei, ele quer dar checkmate, ele quer que tudo se acabe para ele permanecer soberano. O rei, no seu lado sombrio, é ditatorial, é tirano. Então a gente tem na Bíblia inúmeras ilustrações desse rei. E, no fim das contas, nosso coração anseia pelo rei perfeito, pelo rei sublime, que nos governará, que governará o mundo todo com paz, com justiça, com verdade, né? Então, esse é o nosso referencial também de homem, Jesus Cristo. Então, somos reis. Aliás, uma coisa interessante, um dos ideais da democracia, uma das palavras de ordem da democracia, é que não teremos mais rei porque cada homem será um rei. É bonito, né? A ideia é bonita. Mas convivemos com essa ambiguidade luminosa e sombria. E a quarta? Gui, pode falar, Júlio. Eu só queria dizer uma frase aqui, né? Um resumo sobre a questão aí do rei, né? Essa frase antiga diz o seguinte: tempos difíceis criam homens fortes. Homens fortes criam bons tempos. Bons tempos criam homens fracos. E homens fracos criam tempos difíceis. É o ciclo. Pois é. Ciclo vicioso, né? E tem uma questão importante, porque essa sequência que eu mostrei aqui, ó, guerreiro, amante, rei e sábio, agora que a gente vai falar, esse cara, o Robert Moore e outros como John Eldredge, eles falam que essa é a estrutura, a formação do homem mesmo. O menino brinca de ser tudo isso aqui que a gente está vendo. Ele brinca de ser rei, brinca de ser cowboy, brinca de ser tudo. O jovem, ele vai ser um guerreiro ou um cowboy. O John Eldredge fala que ele é primeiro um cowboy, que ele vai querer explorar, vai ver o que o mundo tem. Depois ele vai se tornar um guerreiro no sentido de que ele vai começar a conquistar o seu próprio território. Depois ele vai querer ser um amante para uma mulher e
experimentar a alteridade, né? Essa pessoa que é totalmente outra e totalmente diferente. Depois ele vai ser um rei, vai querer conquistar o seu território, vai dominar o seu território, manter esse território. E um dia ele vai ser um sábio para outro rei. Vai ser um conselheiro, mentor para outro rei, que ele já não domina mais. Então, esses arquétipos podem ser associados a fases de vida, a momentos de vida do homem, mas não necessariamente, porque os homens são sempre tudo isso ao mesmo tempo, né? O sábio, ele eu coloquei um monge e um mágico, né? Porque o sábio também, esse arquétipo do sábio, ele é tanto esse cara que pode lidar com a clausura, pode lidar com a solidão, que está em busca da sabedoria, da virtude, como ele pode ser o ilusionista, ele pode ser o cara, o sofista na filosofia, o cara que fala e que conquista e que convence com a sua pretensa sabedoria. Então aqui o lado positivo, o lado luminoso e o lado sombrio também. Todos os políticos, por exemplo, a gente pode dizer que eles têm um lado de sábio na forma sombria. Eles conseguem fazer acontecer grandes demonstrações de habilidades e, no fundo, é fumaça, né? Ilusionismo. Então, onde é que a gente vê sábio na Bíblia? Em muitos lugares, né? Tem grandes anciãos que revelam sabedoria. Os profetas, muitas vezes, revelam sabedoria da parte de Deus, mas também há falsos profetas que não falam da parte de Deus, mas falam de maneira requintada, né? Se a gente pensar em Balaão, por exemplo, era um sábio fajuto, né? Um sábio que fazia sua macumba, mas Deus fala com ele e ele profetiza. Então, a gente tem esses modelos. E a gente tem os grandes apóstolos, eles nos chamam para isso, né? Eu não acho que, por exemplo, quando a gente vê Pedro na sua juventude, na sua idade mais ativa, eu acho que Pedro não era tanto sábio, ele era mais guerreiro e rei, porque ele era tempestivo, ele queria resolver as coisas, ele era mais brutão. Mas quando a gente vê as cartas de Pedro, puxa, como ele articulou ideias muito sofisticadas ali, com muita sabedoria. Então, de repente, teve essa transição também. Então, esses arquétipos todos fazem parte da vida do homem, do coração do homem, no seu sentido luminoso e no seu sentido sombrio. A gente precisa buscar o sentido luminoso. Até aqui, tudo bem? Alguma ponderação, algum comentário, pergunta? Aqui, vamos entrar nos arquétipos das mulheres. As mulheres também têm muitas formas da gente organizar os arquétipos. Tem gente que fala dos 7 arquétipos da mulher. Você vê que a mulher precisa de mais arquétipo para dar conta da complexidade. Mas eu vou trazer só 4, para não ficar desigual essa conversa. O primeiro é da rainha. A gente tem aí uma menina brincando de princesa, né? Parece que é um sonho quase universal das meninas em algum momento serem princesas. A gente tem em toda grande narrativa, a gente tem a menina que vai estar presa num quarto e precisa ser resgatada pelo príncipe, que vai precisar vencer um dragão para chegar até ela, ou vai precisar da aprovação do pai. Então, essa menina que quer ser descoberta, que quer ser encontrada, que quer ser resgatada por um homem, ou mesmo por Jesus, né?
Então, esse é um arquétipo da rainha, mas também, se a gente for pensar na mulher que comanda uma empresa, na mulher que cuida da sua casa, que tem as coisas mais ou menos sob o seu controle, que consegue gerir pessoas, que consegue administrar coisas. A mulher virtuosa de Provérbios é uma rainha. Agora, no seu lado sombrio, aí eu coloquei uma imagem estranha aí de uma moça com uma vara na mão, sei lá. No lado sombrio, ela é também despótica, que nem o homem. Ela é mandona, ela é controladora. Ela lembra da rainha da Alice no País das Maravilhas? Cortem as cabeças. Então, ela é tempestiva também, ela tem seus momentos e tal. Então, lado luminoso, lado sombrio, mas está no coração da mulher, tanto o ser princesa quanto o ser rainha, ter domínio, ter controle, ter decisão. Tem o lado amante também. Eu não comentei do homem, mas aqui também cabe falar do Cântico dos Cânticos na Bíblia, que é essa conversa de dois amantes, e que, curiosamente, tem um episódio, não sei se você lembra, se faz tempo que você lê o Cântico dos Cânticos, leia novamente, que o homem bate na porta e a mulher, não quero, já me troquei, já estou na cama, não quero abrir. E o homem fala, não quer abrir, então tá bom. E o homem some. E depois ela se arrepende e fala, ai meu Deus, o que eu fiz? E vai correndo atrás dele. Então, você vê como até o Cântico dos Cânticos, por mais que sejam dois amantes, o noivo e a noiva, eles têm dinâmicas diferentes. O homem está tentando conquistar e ela despreza, fala, não quero, já me troquei. Então, a amante tem o lado da sedução, da atração, de trazer o homem para perto, mas também no seu lado sombrio, eu coloquei aqui uma Vênus sem os braços e tal, no lado sombrio ela é a mulher de Provérbios, 5, 6 ou 7, aquela mulher que está na esquina, espreitando, querendo dominar, e que o livro de Provérbios fala que leva o homem para a ruína. É uma Dalila, no caso. Você sabe que uma das hipóteses de Batseba não é que Davi ficou espiando da janela, mas que de fato ela estava ali num local que estava visível para Davi e que ela se insinuou de alguma forma. São duas leituras possíveis, mas enfim, a mulher tem esse lado sombrio no arquétipo da amante. Você encontrou Provérbios aí? 7. Mulher e moral. Provérbios 7. É esse lado sombrio da mulher amante, que é capaz de levar um homem para a ruína pelo seu poder de sedução, de controle e tal. Beleza? Terceiro arquétipo. Mãe. Esse é um arquétipo importante da mulher. Vocês viram que eu não coloquei pai nos arquétipos do homem, né? Porque a mãe tem isso de forma muito específica, né? Ela tem, você encontra na maioria das religiões grandes divindades femininas, a Pachamama aqui na América Latina, você tem a Gaia, a Mãe Terra, né? Como essa que dá vida, que nutre, que alimenta, que se dá, que se sacrifica. Esse é um arquétipo que é um dos que a publicidade mais explora, filmes também, narrativas, grandes narrativas, e que muitas vezes aprisiona a mulher, porque a mãe ela precisa se sacrificar até as últimas consequências, né? Ela só sofre, sofre para que o outro seja. Então isso tem um lado luminoso, um lado virtuoso e um lado sombrio. Ao mesmo tempo, a gente está acostumado a ver também representações da Virgem Maria com o menino Jesus, no qual a Virgem Maria parece que é mais importante
do que Jesus. Aqui, nesse caso que eu coloquei, que foi o que eu encontrei primeiro, ela ainda está olhando para o menino Jesus, dando um certo protagonismo para Jesus. Mas em muitos casos você vai ver a Virgem Maria como uma figura central. E aí se torna uma mãe controladora, uma mãe possessiva, uma mãe que, olha, eu vou nutrir você só se você se comportar, só se você fizer o que eu quero, só se você estiver dentro da minha expectativa. Então eu tenho controle sobre você. Mas você está dentro da minha segurança, porque eu controlo tudo, eu posso tudo, eu te envolvo, eu guardo você. Então tem um lado sombrio também do arquétipo da mãe. Na Bíblia, a gente vai ter Eva, que é a mãe da humanidade, e de Eva a gente tem sempre assim, um paradoxo possível da mãe seria a prostituta, porque a prostituta é a mãe que não é frutífera, é infértil, porque o trabalho dela é não ser fértil, e ao mesmo tempo ela não é fiel ao pai. Então todas as prostitutas são como se fosse um contratipo, um antitipo do tipo da mãe. E Babilônia é a grande prostituta ao longo da Bíblia inteira, essa cidade que é uma mãe, que ela te dá tudo, desde que você faça o que ela quer que você faça, desde que você ande nos limites, desde que você obedeça. Então a gente às vezes brinca, nossa, essa empresa que você trabalha é uma mãe, porque ela te dá tudo, mas contanto que você dê tudo para ela. Esse é o lado sombrio do arquétipo da mãe, que aprisiona muitas vezes. E o último arquétipo da mulher é de mística. É um pouco do equivalente do sábio do homem. É a mística. A gente tem ao longo da história santas e bruxas. A mulher costuma estar associada com esses elementos. Ela está mais próxima da comida, da natureza, historicamente, né? A mulher sempre lidou com ervas, com cuidado dos filhos, ou seja, entende melhor do corpo, faz artesanato, enfim, ela vai acumulando um saber, trocando entre elas, e vão criando esse saber compartilhado de como manipular a natureza, como cuidar dos corpos dos filhos dela, do marido. E isso muitas vezes se torna um lado negativo, de querer manipular a própria realidade. Aí é o lado bruxa, feiticeira. Mas também a gente tem grandes místicas, grandes santas. Santa Teresa d'Ávila, Madre Teresa, enfim. Ao longo da história da igreja, muitas mulheres valorosas que experimentaram a presença de Jesus de formas surpreendentes. Ao longo da Bíblia, você também tem grandes mulheres que, como Débora, no caso, é mais guerreira, é mais rainha, mas também era juíza. Então, ela tinha um discernimento, um saber para poder lidar com a realidade, com as causas, com as coisas. A gente tem as parteiras que precisavam aprender a manipular, a fazer o parto, né? Tudo isso é muito complexo, precisa de um saber mesmo. Quem mais? Eva, né? Eva que começa já falando com a serpente, pegando fruto. Já alucinando, né? Já brincando. Então, Eva também. É a relação com a natureza e com o místico. E a gente tem, a Bíblia também carrega, Paulo carrega um pouco as tintas para falar disso, de, olha, não deixa a mulher ensinar, porque a mulher já foi enganada outras vezes, então isso ajuda a fortalecer esse arquétipo da mulher mística, da mulher que tanto pode ser lidar com os elementos da natureza, quanto pode ser bruxa, pode ter uma agenda oculta. Jezabel. Então... Oi? Jezabel, então vocês veem como esses arquétipos podem ser encontrados em
em toda a Bíblia, em todas as personagens e no seu coração, no meu coração. Não só na forma como eu enxergo os outros, mas também na forma como eu me enxergo, eu entender que existem essas pulsões dentro de mim, né? Outro arquétipo importante, quase universal, é do dragão. O dragão é difícil para a gente, às vezes, achar o lado luminoso dele na nossa cultura judaico-cristã. Porque na nossa cultura, o dragão já está, dentro da Bíblia, já está completamente associado à serpente, né? O dragão é uma serpente que ainda tem suas pernas, sua capacidade de caminhar pelo mundo e de destruir, que solta fogo pelas ventas, né? Jó fala do Leviatã, que talvez seja o que de mais próximo a gente tem do dragão na Bíblia. E, claro, no Apocalipse, a gente tem o dragão de forma mais explícita, né? O dragão é esse que tem o potencial de destruição. A nossa civilização tem muitos dragões. Quando a gente fala que a gente vai construir alguma coisa, olha, imagina construir um túnel. Você precisa de um potencial de destruição para cavar aquela rocha, para destruir aquela rocha num lugar preciso, para que outras coisas possam passar por ali, para que outra organização seja possível. Então, esse potencial destrutivo focado de maneira pontual, ele é muito bom. A gente gosta. É a diferença de uma bomba e de um foguete. Os dois são explosão, mas uma é explosão dispersa, a outra é explosão focada. Então, um foguete é uma bomba com uma explosão focada que leva você para a Lua. Isso é o dragão, soltando fogo pela boca e causando um tipo de energia, de explosão de energia. No seu lado negativo, ele é o portador do caos, da desordem, da destruição total. E que às vezes pode se apresentar como a serpente de forma muito sutil, muito elegante, muito arguta, muito perspicaz, muito conquistadora. Então, o dragão também é um arquétipo que a gente vai encontrar e que, às vezes, a gente enxerga o dragão no nosso colega de trabalho, no nosso vizinho, em um amigo. Fala, nossa, fulano só traz destruição. Tem uma linguinha, que Salomão, por exemplo, compara o álcool com a serpente, né? Olha, cintila, faz brilhar os olhos, mas depois, morde. Então, é um arquétipo que a gente usa, que está no nosso imaginário, tá bom? Árvore. A gente encontra árvore na Bíblia inteira. A árvore é sagrada em todas as culturas, a árvore é sagrada. A árvore está no centro do jardim como a coisa mais importante ali do relacionamento. Deus estabelece uma árvore para ser árvore dele, que o homem não deveria tocar. E a árvore vai estar no Apocalipse, vai estar a árvore da vida, vai estar lá na Cidade Santa. E, ao mesmo tempo, a gente tem, em vários momentos, o madeiro, né? Tem um salmo que fala do maldito, o que é pendurado no madeiro. Essa palavra madeiro, no latim, você pode traduzir tanto quanto madeiro quanto árvore. É a mesma palavra. Na Vulgata foi traduzida como árvore. Maldito aquele que é pendurado numa árvore.
que a gente manteve a tradição de falar madeiro, para ficar mais fácil a associação com a cruz. Mas na Vulgata é maldito aquele que for pendurado numa árvore. E é claro que a cruz é essa árvore por excelência, que abre os seus braços para nos dar a vida. Enfim, a gente tem também os troncos ao longo da Bíblia. Tem o tronco de Jessé, tem o tronco, a vara de Arão, a vara de Moisés, tem o pau, a haste onde Moisés colocou a serpente de bronze no deserto quando todos foram picados, quando o povo estava sendo picado. E que, sendo levantada, ela deu vida para quem olhava para ela com fé. Então a gente vê esse link sensacional das árvores conosco, né? Fruto, a alimentação, a comida é uma das questões mais primordiais, né, da nossa vida. A gente tem fruto no início e fruto no final. Tem o fruto da árvore em Gênesis, tem o fruto da árvore em Apocalipse. Jesus fala, como eu digo para vocês que eu não beberei do fruto da videira. Jesus amaldiçoa a figueira porque não tem fruto. Deus manda a terra produzir os frutos, manda os homens serem frutíferos. Então a relação de fruto, de produto, é uma relação poderosa. A história humana pode ser contada a partir da sua relação com a comida. Tamanha centralidade da comida na nossa vida. E os grandes saltos da humanidade também são muito associados a mudanças de alimentação. Não só uma mudança de alimentação que gerou um salto, como um salto que gerou uma mudança de alimentação. Tem sempre um paralelo, par e passo entre o jeito que a gente come, o fruto que a gente come e o fruto que a gente produz também. Até a abstração de botar uma maçã mordida num computador e fazer disso uma das empresas mais valiosas do universo conhecido. Essa abstração de um produto que pode se tornar fetiche, que pode se tornar encantador, que pode fazer com que você abra mão de tudo para tê-lo. Enfim, tem o seu lado luminoso e tem o seu lado sombrio, mas isso está gravado no nosso coração, como um desses arquétipos. Caverna é um outro arquétipo importante. O homem, quando ele peca, quando ele come do fruto, o que ele vai fazer? Ele vai se esconder. Essa busca por uma proteção, essa busca por um abrigo, é um dos nossos arquétipos também. Os psicanalistas dizem que isso vem também do útero, da nossa relação de esconderijo, de escurinho do útero, de sons abafados, de escuridão, de aconchego, calor do útero. Então a gente vai tentar reproduzir isso de alguma forma. Eu coloquei aqui uma forma luminosa, que para mim é uma moça lendo um livro, né? Porque aqui onde a gente está, uma caverninha, Thaís está numa poltrona com uma cobertinha. Então estamos aqui na nossa caverna. E vocês estão nas suas cavernas. Estamos todos quarentenados nas nossas cavernas. Mas também a gente tem, por exemplo, o mito da caverna, de Platão, falando de como a gente vive numa bolha e só enxerga as sombras das coisas que acontecem no mundo real. E que a nossa caverna, na verdade, é uma prisão. Que a nossa caverna é um mundo fantástico que nos afasta da realidade, de onde as coisas realmente acontecem, do mundo real. Então, o lado sombrio da caverna é o lado do desconhecido, o lado de não saber onde é que é o fim dessa caverna, é o lado de estar escondido porque tem uma ameaça lá fora. E na Bíblia a gente tem várias cavernas em vários momentos.
A primeira que eu falei para vocês é quando o ser humano peca no jardim. Ele não tem uma caverna porque ele está num jardim, mas o que ele tem de mais próximo é se esconder no meio das árvores, se embrenhar num matagalzinho e fingir que, porque eu não estou vendo, não tem nada acontecendo, né? É aquela criança que enfia um saco de papel na cabeça e acha que o mundo vai sumir porque ela fez isso. A gente vai ter a caverna de Adulão, a gente tem a caverna onde Saul e Davi se encontram, em que Saul vai realizar a sua porqueira, né? E Davi está escondido porque está realmente sofrendo ameaça. Mas também a gente vai ter lugares de aconchego. Imagine o que não foi aquela... só estou lembrando do nome em inglês. Mas o que foi aquele andar superior onde Jesus celebrou a ceia? Como é que chamava isso? O átrio? Não era átrio. O Cenáculo. cenáculo, obrigado. O cenáculo era uma caverninha muito aconchegante, muito chique. O andar superior de uma casa que tinha, no grego, no latim é triclinium, que é uma mesa em 3 partes, assim, que era um negócio espetacular para você comer com seus convidados. Então era uma caverna deliciosa para um momento de comunhão, de partir o pão e partir palavras tão íntimas que Jesus fez ali. É um pouco do que a gente tem às vezes nas nossas mesas, né? Nos pequenos grupos. O momento que a gente se reúne em volta da mesa é esse momento de caverna, né? Do ser humano mais humano, partindo pão ali, abrindo o coração. É uma experiência de caverna no seu lado luminoso. Tô acabando, tá? A gente tem a porta, que é um outro arquétipo importante. É engraçado porque nem toda cultura, ou as culturas mais primitivas, não necessariamente tem uma folha de madeira que abre e fecha. Não necessariamente. Certa vez eu fiz a diagramação de Apocalipse numa língua Yanomami. E aí tinha que colocar algumas imagens para exemplificar coisas que não tinham paralelo entre os Yanomami. E uma das coisas era o versículo de Jesus falando com a igreja de Laodiceia: eis que estou à porta e bato. Então, na hora que tinha esse versículo, tinha uma imagenzinha de Jesus batendo numa folha de madeira para explicar para os indígenas que na cultura de Jesus se dividiam os ambientes com uma folha de madeira. Mas isso não é natural para todo mundo, né? O que é natural para todo mundo? Dentro e fora, interno e externo, casa e rua. Para o índio também, maloca e mundo. Esse dentro e fora existe. E esse dentro e fora mediado por alguma entrada. Isso existe para todo mundo. Onde é que isso aparece na Bíblia? A primeira vez, a hora que o ser humano é lançado para fora do jardim, eis que o ser humano perde acesso. Agora tem um anjo com uma espada flamejante que não vai dar, que está guardando a porta da entrada do jardim. Jesus fala: eu sou a porta. E quando ele fala eu sou a porta, ele está se referindo aos pastores de ovelha. Tem uma história que ficou muito famosa de um pesquisador que foi para Jerusalém, foi para Israel, conviver com os pastores para entender as metáforas de Jesus. E aí um dia ele foi caminhar com o pastor e ele falou: como é que você guarda o seu rebanho? Aí o pastor levou para um aprisco, mostrou para ele o aprisco, que é uma forma natural da terra, das montanhas, assim, uns morrinhos, de criarem uma esquina, um lugar onde as ovelhas fiquem sem querer pular. E ele levou o cara para ver esse aprisco, e na entrada do aprisco tinha uma rebaixada assim, por onde as ovelhas passaram. Aí
o pesquisador perguntou para o pastor e falou, mas e a porta? Aí ele falou, a porta sou eu. Aí o pastor deitou nessa rebaixada do morrinho. Enquanto ele está deitado, ninguém passa. É isso que Jesus quis falar com essa metáfora. Porque ele está deitado ali, nem as ovelhas saem, nem lobo entra sem passar por ele primeiro. Ele é a porta. Então, essa noção de dentro fora, essa noção de liminaridade, de que é uma instância intermediária entre dois mundos. Então, a porta é uma das... Ou portal, às vezes a gente usa a palavra portal para parecer um negócio maior, né? Mas que divide universos. Então, a gente vê a porta desde o Gênesis até o Apocalipse, e isso está dentro de nós. A gente é apaixonado por porta, né? Tem livros só de foto de portas, que o fotógrafo foi tirando de portas ao redor do mundo, e tem livro de fotografias de portas. Mas também a porta tem o seu lado sombrio, o seu lado negativo, porque a porta pode ser um sinal de exclusão, a porta pode ser um sinal de ansiedade. Puxa vida, o que vai ter do outro lado? O que ela esconde, o que ela revela? E uma porta que não se fecha, uma porta que não se abre. Tudo isso nos causa angústia, nos causa ansiedade. Por exemplo, o momento que a gente está vivendo do coronavírus é um momento de porta. É como se a gente tivesse, neste momento, passando por ela. A gente não sabe o que vai ter do outro lado, a gente sabe o que a gente está deixando, e estamos numa transição. É porta, ou portal, ou passagem, né? Se a gente fosse pensar nos ciclos, seria o outono passando para o inverno, esse momento de transição. E para a gente encerrar essa exposição que já está longa, chave. Chave também é uma coisa que não está em todas as culturas, no sentido prático e físico, de ter uma peça de metal que destrave uma fechadura. Mas, por exemplo, palavras-chave, palavras-passe, palavras mágicas, senhas, códigos, isso está em todas as culturas. E as pessoas importantes são aquelas que conhecem as palavras-chave, ou que têm acesso às chaves, ou os botões. São aquelas que têm os domínios, né? E na Bíblia a gente vai ter, desde o início, tem o homem que foi expulso desse relacionamento com Deus, mas Deus vai estabelecendo mecanismos dele entrar na presença de Deus. O tabernáculo, ele não tinha tranca nenhuma. Mas quem entrasse lá sem saber as chaves, morria. Então, se não tiver, era muito mais complexo do que se tivesse uma chave para virar. Você tinha que entender dos rituais, da maneira certa de apertar as coisas, de derramar, de falar. E dentro daqueles rituais, você ficava mais ou menos seguro de que Deus estava se agradando de você e que você ia sair dali vivo. Aí a gente tem Jesus falando que ele tem as chaves da morte e do inferno. Que ele tem o domínio, que ele abre... E ele falando, eu tenho a chave de Davi, que abre e quando abre ninguém fecha, e quando fecha ninguém abre. Não lembro como é que era em Apocalipse. Então as chaves, qual que é a chave do coração de alguém? Ao mesmo tempo a chave também é essa coisa sombria. Quando a gente não tem a chave, a gente se sente despossuído, a gente se sente
marginalizado. Eu não tenho acesso, eu não tenho entrada naquele ambiente com aquelas pessoas, eu não sei as palavras-chave. Tem várias narrativas, a ideia de encontrar uma chave e de descobrir para que aquela chave serve. No sentido de uma parte que me abre um todo. No sentido de um código que me dá acesso a um universo. E dentro da vida cristã, a gente tem muito disso. Às vezes a gente quer ter uma chave mágica que faça Deus concordar com a gente. Hoje mesmo um irmão me perguntou, Gui, como é que... É muito maluco eu pensar que eu posso fazer Deus mudar de ideia? E aí eu fui tentar entender o que ele queria dizer com aquilo, mas era mais ou menos isso. Se eu puder falar alguma coisa para ele, que vira a chave, e ele me favorece. Então, às vezes, a gente quer ter uma chave para manipular Deus, né? Mas, de qualquer forma, Jesus tem essa chave que nos dá acesso a um reino, a um universo, a uma casa com um banquete, com muitas moradas. Então, ele tem essa chave. Eu tinha isso para compartilhar com vocês hoje. E agora eu quero ouvir de vocês um pouquinho para eu ter fôlego para falar. Olha quanta gente legal que eu não sabia que estava aqui. E aí, o que vocês me dizem? Dos arquétipos. Ficou mais ou menos claro? Deu para entender? Ô Gui, primeiro eu quero saber se da próxima vez que você arrumar sua biblioteca, esse livro pode ser uma doação para mim. Sim. Não sei, tá sobrando aqui. Vou dar para Timinha. Timinha, todos estão à disposição para empréstimo. Ai, Deus, mas eu gosto de riscar livro. Pode riscar. Ô, Glória, então pego amanhã. Ô, Gui, então... Primeiro que eu ainda estou escandalizada com o Monte Sinai, tá bom? Eu passei um tempo dessa live só digerindo isso. Não digeri tudo. Mas, então, porque o tempo todo você falou da parte luminosa e da parte das trevas, né? Então, o que você está dizendo é que, assim, em algum momento, nós assumimos um desses arquétipos, dependendo do cenário, só que aí eu tenho que analisar se é a parte luminosa que tá dando fruto ou se é as trevas que está destruindo. Seria isso? Os arquétipos? Tudo isso que você trouxe pra gente? Para eu conseguir identificar hoje. Porque, assim, de tudo que você falou, a impressão que eu tive é que o arquétipo ele pode mudar ao longo da jornada, da nossa vida, porque a gente passa por altos e baixos. Então, que nem a rainha, né? A rainha, mas daqui a pouco eu tô no arquétipo de mãe, daqui a pouco a mística, né? Eu falando das mulheres. Mas também depende do cenário. Então, o arquétipo não é uma coisa isolada, é um conjunto. Que a mãe ali, sei lá, no outro cenário aí. Seria isso? O lado luminoso é um lado que precisa ser procurado, ou valorizado, cultivado. Então, por exemplo, a gente vê um cara que está sendo aventureiro. Tá. Eu não preciso demonizá-lo e falar que ele é um bandido. Eu posso falar, olha, esse lado aventureiro teu, ele é bom. Ele foi Deus que colocou em você. Todo homem é aventureiro. Então, seja aventureiro para favorecer o outro. Seja aventureiro a favor da humanidade, a favor da sua história, a favor de si mesmo, né? Você, eu vejo que gosta de cuidar de pessoas. Então, é o arquétipo da mãe. Tá bom. Mas não sufoca. Não tenta controlar. Esse é o lado sombrio, o lado luminoso. Que a gente precisa cultivar e discernir, né? E, na verdade, não é que eu vivo um ou vivo outro. Eu tenho todos eles. Quando eu me relaciono com a Thaís, a minha cabeça tem os arquétipos femininos.
Então eu vou enxergá-la com essas lentes. E eu preciso ajudá-la a discernir, e eu preciso discernir em mim mesmo, com quem que eu estou tratando. Porque às vezes a gente, como eu falei da serpente, do dragão, às vezes a gente trata o outro como dragão, porque na nossa cabeça precisa ter um dragão na nossa vida, tem que ter um inimigo. Quem que vai ser o inimigo, né? Aí eu demonizo o outro e visto ele nessa figura. Então, a gente está sempre com todos os arquétipos dentro da gente. É o que o Jung chamou de inconsciente coletivo. São todos ao mesmo tempo. São todos ao mesmo tempo, mas não tem um que se sobressai? Isso, tem um que você está vivendo. Tem um que porque a gente pegando os arquétipos, colocando dentro da jornada do herói, que é praticamente essa saga pela libertação, essa saga pela redenção, mas quem está no controle, quem está escrevendo essa história. E aí tem o arquétipo mor, digamos assim, e depois interage com os demais arquétipos. É isso, né? Tem um que eu me enxergo, né? Uhum. Eu enxergo os outros nos outros, e tem um que o meu eu fala, não, eu sou esse aí, neste momento. Tem um que o eu está vivendo enquanto narrativa neste momento. E aí, mudando de cenário, pode assumir outro. Em um determinado cenário, você assume tal arquétipo. O pastor, aí daqui a pouco você é o quê? O professor, daqui a pouco é o quê? O amigo. Então, aqui eu tô como sábio. E mais como sábio, né? Neste momento, o arquétipo que eu estaria representando, e aí é uma representação mesmo. E essa é uma coisa importante, não confunda o seu arquétipo com você. Isso. É uma representação, é um papel social. Porque é questão de identidade, né? Isso. Porque se o arquétipo vai mudando conforme a situação, quem eu sou, assim, cadê Jesus em mim, né? Que nem o que você está falando é que tudo é uma variação do que já está na Bíblia, né? Você veio trazendo aí vários exemplos bíblicos para gente. Mas aonde eu me encaixo nessa história com a minha identidade de Jesus? Porque o arquétipo ele vai se movendo, né? Vai girando. Jesus é essa referência suprema sobre todos os outros. Gui Fátima, eu acho que a gente tem que pensar que que tudo é uma história. E na história, na verdade, na história existem vários personagens. Então, na nossa história de vida, os arquétipos eles vão estar sempre nos circulando, porque, na verdade, a gente depende das pessoas, né? A gente sempre vai depender das relações. Das relações. As relações é que vão determinar os arquétipos. Se fosse pensar no jogo de xadrez, o meu lado do jogo tem todas as peças, né? Exatamente iguais às suas. Então eu tenho o rei e a rainha e você tem o rei e a rainha. Na hora que você coloca o bispo para me desafiar, eu vou ter que escolher se eu ponho o cavalo, o peão, ou o bispo também, ou a rainha, né? Então, nessa dinâmica, eu tenho a cavalaria toda e você também tem todo mundo. E a gente vai jogando com essas figuras. O que mais, gente? Nos próximos encontros, a gente pode pegar um desses e tratar ao longo da Bíblia, na nossa vida, na nossa cultura, como é que eles são tratados. Mas pode falar, Tia. Rainha... Travou. Interessante que a primeira rainha é interna. Tima, travou. Fala de novo.
Ixi. E quando você estava dando da rainha, eu estava esperando você explorar mais a maravilhosa aqui, aqui, entendeu? Não entendi, travou. Alguma coisa de Caim? Não, estou falando da rainha, do arquétipo da rainha. O que Tá tem me nela? ouvindo? É que tá picotando. Quando você falou do arquétipo da rainha, me veio à cabeça a rainha Esther. E eu estava esperando você falar de outras rainhas para contrastar a Esther, porque a Esther é maravilhosa, né? E aí? E aí? Não, então, a gente pode pegar um e falar, porque cada um desses dá margem para a gente passar um dia conversando, né? Porque é como se a Bíblia fosse uma tapeçaria. E a hora que eu pego um desses, eu estou puxando um fiozinho que está conectado no tapete inteiro. Então, esses são os arquétipos. As rainhas têm muitas, né? Não só as que foram rainhas de fato, como as grandes mulheres que a Bíblia traz. Por mais que seja um livro escrito majoritariamente por homens, né? Gui, Tem a princesa Micaela aqui, que a gente está vendo, lindona. Faltou esse arquétipo da princesa. O Gui. Tá chorando que ela queria falar alguma coisa, eu não deixei ela. Mica, compartilha, Mica. Fala com a gente, Mica. A Mica fez 2 anos ontem. Oh, parabéns! O Gui, quando Jesus fala que ele é o caminho, isso vai estar relacionado com arquétipos também? De caminho? É. Também, né? Ainda mais se você pensar que hebreu, quando a gente fala de hebreu, a palavra hebreu vem do verbo caminhar. Hebreu é o caminhante, é o peregrino. Então, quando ele fala, eu sou o caminho, quase que ele está falando, eu sou o povo hebreu inteiro, né? Eu sou o ser caminhante e a forma de caminhar e tudo isso. E também a gente pode conectar com o homem saindo do jardim, que ele começa a caminhar. A Bíblia até fala que ele vai para o leste, salvo engano. Então, que é assim, ele vai se afastando do jardim. A gente sempre tem também essa coisa do Oriente. Oriente vem da palavra de orientar mesmo, né? De encontrar aonde você precisa ir, orientar alguém, encontrar o seu Oriente. Então tem a ver, sim, tem um arquétipo também disso. Ô Gui, uma pergunta. Dentro desse cenário de Covid, algum arquétipo que você já tenha notado que foi demolido e algum novo que já tenha sido criado? Julie, assim, eu acho que um arquétipo que é importante nesse momento é o da serpente. Deixa eu até compartilhar com vocês. Eu tinha preparado uma outra tela que eu não usei. Deixa eu sair daqui. Eu separei aqui esse é um blog, sei lá, uma publicação sobre a arte ortodoxa, do cristianismo ortodoxo. E o Jonathan Pageau, que é um artista canadense que faz arte sacra, ele fez esse artigo sobre as serpentes na ortodoxia, no cristianismo ortodoxo. Então, olha aqui o cajado do bispo com a serpente. Um outro cajado aqui, ó, tá vendo a cabecinha da serpente? Um outro cajado. Do ano 1000, ó. Aqui é Cristo apontando para a serpente de bronze num vitral.
Aqui é uma representação da serpente no jardim. Olha ela se enrolando, ó. Parece muito a serpente do Asclépio, que é aquela, o símbolo da medicina. Então, falando de coronavírus, acho que a medicina precisa ser revisitada enquanto tema. Aqui na base da cruz, ó, tem uma serpente enrolada. Aqui não tem serpente na base, mas Cristo mesmo, ó, ele tem um desenho meio para a direita e para a esquerda, ó, para fazer lembrar a serpente de bronze no deserto. Aqui é como se fosse a escada da tribulação. E essa é uma serpentona enorme, ó. Aqui é um destaque. Aqui esse é o deus Asclépio, que é o deus grego da medicina. Essa é a serpente, ó. E quando a gente estava falando do Apocalipse, eu acho que eu mencionei que tem uma das cidades que tinha um dos grandes atrativos dela eram as casas terapêuticas de Asclépio. Então eram sacerdotes que davam uma certa mistura de álcool e ervas, alguma droga assim, que deixava você meio sonhando, e você passava a noite dormindo entre serpentes com som de água corrente, e você deveria ter algum sonho, e esse sonho no dia seguinte você ia contar para o sacerdote ia entender qual que era a sua situação e qual era a sua enfermidade. É uma mistura de medicina com psicologia, com inconsciente, com religiosidade. Esse era o culto de Asclépio. É daí que vem a serpente da medicina, daquele ícone da medicina. Então, acho que esse é um arquétipo que a gente que a gente pode revisitar nesse momento, Júlia, porque é um momento em que a medicina está mais ou menos que falando para a gente como é que o mundo tem que ser, né? E nós, enquanto cristãos, precisamos falar, calma lá, sua opinião é importante, eu quero ouvir o que você tem a dizer, mas o mundo é mais do que isso, a vida é mais do que isso. Até porque a gente triunfou sobre a serpente. Nós seguimos o filho de mulher que esmagou a cabeça da serpente. Então, a morte não é mais uma ameaça para a gente. Triunfamos sobre a serpente. Então, acho que esse é um dos arquétipos que hoje a gente pode revisitar. Claríssimo. Obrigado pela pergunta. Me lembrou de trazer esse conteúdo. Gente, mais alguma coisa? Encerramos por aqui? Encerramos. Muito obrigado pela presença, pela participação de vocês. Semana que vem eu não sei ainda do que a gente vai falar, se vocês tiverem sugestões. Eu já ia falar, você vai trazer um arquétipo para a gente andar com ele pela Bíblia? A gente podia fazer isso. Agora que vocês mais ou menos que entenderam essa relação, porque é difícil às vezes a gente falar isso na igreja normal, assim, né? É delicado, parece que é misticismo, que é nova era, não sei o quê. Então, que bom que deu para dar um panorama, para a gente perceber como as coisas estão interconectadas. Então, acho que na próxima é um bom exercício a gente pegar e trabalhar ele a Bíblia toda. Ô Gui, também não sei se um bíblico... Ô Gui, não consegue pegar um homem e uma mulher? Talvez um personagem do cinema ou de algum filme mitológico, porque aí a gente faria um paralelo com a Bíblia, né? É mais interessante mergulhar um pouco mais na cultura popular. Mas... Boa. Também concordo. Tá bom, vamos fazer isso. Eu tô aqui com um livrinho separado.
Chama Engolidos pela Cultura Pop. Famoso esse livro. Arte, mídia e consumo. Uma abordagem cristã que fala exatamente sobre isso, sobre a cultura pop e os seus paralelos com o evangelho. Então tá bom, temos esse tema para semana que vem. Porque aí a gente vai conseguir identificar o nosso chefe, os nossos amigos, nossos colaboradores, né? Tipo, tá bom, entendi o universo, mas aqui na minha realidade, o que está rolando aqui? Então, bacana. Obrigada, Gui. Obrigado você. Só queria fazer uma última observação, né? Essa questão da tela, né? A cultura, né? Por exemplo, está sendo reproduzido museu na internet, está sendo feito lives na internet, tem gente falando sobre literatura. Então, assim, uma coisa também que eu observo que a tela agora vai disputar a atenção, né? Isso é uma coisa nova, né? A igreja está na internet, né? É tanta coisa nova, né? Que ao mesmo tempo não é nada assim, não é nada tão novo, né? Quando você pensar, por exemplo, os museus online, a maioria deles está mostrando telas, né? Pintadas de coisas que existem ou não existem, que de certa forma foram embelezadas a mais, né? Todo pintor da antiguidade usava Photoshop, né? Porque ele fazia a mulher mais magra, mais gorda e o rei mais bonito, mais feio, mais imponente, né? Então não é tanta novidade isso. A questão é que agora nós que somos celebridades, nós que somos os pintores, os artistas, os videomakers, tudo isso, né? A gente joga em muitas posições agora. Mas é um mundo novo, mas nem tanto, né? Essa é a realidade. Gente, muito bom. Obrigado. Boa noite para vocês. Até amanhã para quem participa do nosso culto. 10h30. Obrigado. Eu prego de manhã, o Chum prega à noite. Nos vemos, se Deus quiser. Beijos. Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado, Gui.